Olá, meus guerreiros e guerreiras. Vamos iniciar aqui a rotina e todas as aulas de direito penal que é importante para a sua aprovação no concurso público. E nós iniciaremos nessa primeira aula, aula número um, o assunto de princípios, gente, que é um assunto que cai em toda prova, seja nível médio, seja nível superior. Vai ter pelo menos uma questão de princípios. Podem acreditar, contem comigo, abram o Código Penal de vocês no artigo 1º. Vamos lá. Então, nós iniciaremos aí o guia tático da disciplina de Direito Penal na matéria de princípios, certo? Então, vamos começar nesse segundo slide aí, a fundação do direito penal, o limite de atuação do Estado é baseado no princípio da legalidade. E o que quer dizer isso, professor? Quer dizer que você só pode ser penalizado pelo fato que exista lei tornando o crime. Então, o que quer dizer? Artigo 1º do Código Penal, não há crime sem lei anterior que o defina. Nem pena sem prévia culminação legal. É isso que quer dizer o artigo 1º. Quer dizer que só há crime se existir uma lei tipificando aquele fato criminoso como crime, tá? Então, no artigo 1º nós temos o princípio da legalidade, e quando eu falo em legalidade, eu falo em sentido estrito, tá, gente? A legalidade quer dizer que para existir um crime tem que ser por lei. Eu falo lei em sentido estrito, não falo em medida provisória, não falo em decreto, tá? Nós temos o princípio da anterioridade. Quer dizer o quê, professor? O artigo 1º também fala que não há crime sem lei anterior que o defina. Então, você só pode ser penalizado por um fato em que exista lei anterior tipificando aquele fato como crime. Isso é lógico, tá? E princípio da irretroatividade. Quer dizer o quê, professor? Eu não posso ser penalizado por um fato que lei posterior tornou crime, tá? Então, eu não posso retroagir uma lei posterior ao fato criminoso para prejudicar o réu. É aí que nós entramos na irretroatividade benéfica. Quer dizer o quê? Que a lei não pode retroagir para prejudicar, ela pode retroagir para beneficiar. Lembrem sempre disso. Isso é o fundamento do princípio da legalidade e da anterioridade, tá bom? Então, só existe crime por lei anterior que o defina, só existe pena com prévia combinação legal, e a retroatividade da lei só pode se dar se for benéfica. Gente, falar um pouco da jurisprudência, existe um precedente do STF, já aconteceu no Brasil, no período em que foi autorizado aí um período, um lapso de tempo, tá? Um lapso de tempo, período de um ano, foram 2 anos, não me recordo bem agora, mas por medida provisória, deixou de tornar crime o artigo 12 da lei do Estatuto do Desarmamento, posse de arma de uso permitido, tá? Foi por meio de medida provisória, isso é uma exceção, tá bom? Aconteceu, então existe precedente. Outro precedente, o STF vem entendendo, no sentido de ser permitida medida provisória quando a gente trata de direito ambiental na esfera criminal, desde que seja para beneficiar o meio ambiente, tá? Lembrando, gente, que meio ambiente, fazendo um adendo aí com o direito constitucional, o meio ambiente é um direito de terceira geração, tá? Direito de fraternidade, o meio ambiente, consumidor, lembrem disso. Segundo ponto aí, princípio da intervenção mínima, quer dizer o que, gente? Que o direito penal só pode ser aplicado para aqueles fatos em que outros ramos do direito não podem atuar, tá? Então ele deve ser a última ratio. Por quê, professor? Porque ele envolve liberdade, gente, privação de liberdade. Então ele deve ser a última ratio, a última forma, a última coisa que o direito, que o ordenamento jurídico brasileiro, que o ordenamento jurídico de forma geral se utiliza para regular aquele fato. Tá? Isso é o princípio da intervenção mínima, tá bom? Princípio da insignificância.
Esse é um dos princípios, e por isso tem um alerta aí, tá? No slide, no sentido de que o princípio da insignificância está ligado à intervenção mínima também. Ele é baseado no fato de que o direito, o Estado, ele não deve se preocupar com fatos irrelevantes, tá? Então, nós temos vários exemplos aí do princípio da insignificância. A título de exemplo aí, o furto do artigo 155 do Código Penal, o furto de um bem imóvel, a subtração de um bem imóvel, no valor menor que 10% do salário mínimo. O STJ, o STF entende hoje ser insignificante. Sendo insignificante, vai excluir a tipicidade material, ou seja, a lesividade, tá? Excluindo o crime, tá? Lembrando que no direito penal nós temos a tipicidade formal e a tipicidade material. A tipicidade formal está ligada ao quê? Se o fato ele se encaixa no tipo elencado na lei. Então vamos lá, artigo 155 do Código Penal, subtrair bem imóvel. Se aquele fato, aquela conduta, ela se encaixa no tipo penal que está escrito no nosso código, nós falamos que existe uma tipicidade formal. A tipicidade material está ligada à lesividade, à ofensividade, se aquilo realmente gera um prejuízo real. Então, quando eu falo em 10% do salário mínimo, os tribunais superiores entendem que o furto, a subtração do bem imóvel menor que 10% do salário mínimo seria insignificante para que o Estado atue no sentido de penalizar. Tá? A adequação social, da mesma forma, tem uma certa ligação com o princípio da insignificância, porque seriam condutas em que a comunidade, a sociedade não entendem como prejudiciais. Aí o Estado poderia se imiscuir de aplicar penalidades, tá bom? E o princípio da alteridade, esse é muito importante, tá, gente? Inclusive, na última prova para a Polícia Civil da Paraíba, em 2021, caiu uma questão sobre o princípio da alteridade, quer dizer o quê? O direito penal vai ser aplicado quando você gera prejuízo a terceiros, tá? O direito penal não vai ser aplicado, não vai penalizar condutas que você faça consigo mesmo. Isso é o princípio da alteridade. A penalidade, a sanção, o Estado, ele vai se envolver no fato quando você aplicar e prejudicar terceiro, outrem, tá bom? Esse é um dos princípios mais importantes que cai muito em prova, tá, gente? Princípio da culpabilidade, aplicação da pena. A culpabilidade está inserida aí dentre os requisitos do fato típico, né? Tipicidade, antijuridicidade, que nós vamos tratar a posteriori, e culpabilidade, tá? A culpabilidade a gente vai avaliar se a pessoa é imputável, se a pessoa é inimputável, tá? Se a pessoa tinha consciência da ilicitude do fato ou não, tá bom? O princípio da humanidade está ligado aos direitos humanos, vai se avaliar aquele fato criminoso baseado no princípio da humanidade, os direitos humanos, princípio da individualização da pena. Quer dizer o quê, professor? Que na aplicação da pena, no direito penal, o juiz ele deve individualizar. Como assim, professor? No caso de concurso de pessoas, gente, já imaginou um fato criminoso sendo realizado por duas ou mais pessoas? Já imaginou se o juiz aplicasse a pena de forma igualitária para todos? Não é assim que funciona. Na aplicação da pena, o juiz vai avaliar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Quer dizer o quê? Conduta, circunstâncias, antecedentes, comportamento anterior, tá? Então, isso é individualizar a conduta, tá? Princípio da intranscendência quer dizer o quê, professor? Princípio da intranscendência quer dizer que a pena não pode passar da pessoa do
condenado. Então, você é condenado por um crime, é penalizado. Você faleceu, a sua pena pode passar para o seu cônjuge, para o seu filho? Não. Princípio da intranscendência. Eu falo em pena, tá, pessoal? Eu não falo em ressarcimento cível. Isso passa para o herdeiro na sucessão. Todavia, os tribunais vêm entendendo que o ressarcimento, a indenização pelo fato criminoso só pode ser cobrado dos herdeiros até o limite da herança. Tá bom? Esses são os princípios principais aí que nós tratamos no direito penal e que mais caem em prova, tá, gente? Então, como eu já falei, fato sem lei não é crime. Nulo crime, nulo pena, sine lege. Não há crime sem lei anterior que o defina. Tá? Então, dentro do princípio da legalidade, como eu já falei anteriormente, nós temos o princípio da reserva legal. Quer dizer o quê? Só existe crime com lei em sentido estrito. Já falei, não há crime por medida provisória por decreto. Eu falei de uma exceção, tá? Que é a questão do posse, que aconteceu há muitos anos atrás, mas para a sua prova você tem que levar em conta isso, tá bom? Vamos para o próximo slide, vamos lá. Também falei para vocês, e aprofundando, irretroatividade da lei penal. A pena ela não pode retroagir, a lei ela não pode retroagir para prejudicar, ela pode retroagir para beneficiar. Professor, coisa muito importante que é cobrada muito em prova. Mesmo depois de condenado, cumprindo pena, se surgir uma lei posterior que beneficie o, o executado, a pessoa que está cumprindo pena, ela pode ser beneficiada? Claro. Tá? E existe entendimento sumulado do STJ no sentido de que, na execução da pena, se lei posterior beneficiar de alguma forma, a competência para aplicar esse benefício é do juiz da execução penal. Tá bom? E eu trouxe aí um exemplo, gente, recente, na criação do crime de feminicídio. Tá? Até 2 anos atrás, o crime de feminicídio, na realidade, não é do tipo penal específico, que hoje consta no artigo 121A. Era uma qualificadora do artigo 121, tá? E agora não, agora foi criado um tipo específico, com uma pena maior, inclusive hoje é a maior pena no nosso Código Penal, de 20 a 40 anos, pena base 20, pena máxima 40 anos. Então, isso é um exemplo de lei posterior mais gravosa. Essa lei não vai ser aplicada àquelas pessoas que cometeram homicídio com qualificador de feminicídio anteriormente, tá? Então, lembrem disso. A intervenção mínima, já falei para vocês, o direito penal ele não deve ser aplicado, não deve ser utilizado para fatos em que a sociedade, que o Estado tem outras formas de resolver. Então, a intervenção mínima se aplica nesse ponto. O direito penal deve ser a última rátio, ele lida com liberdade, com restrição de direitos, então ele deve ser a última forma que o ordenamento se utiliza para solucionar algum fato social, tá bom? Lembrem disso. Lembrando, gente, que um ponto muito importante aí é que a questão da retroatividade benéfica, essa retroatividade benéfica pode acontecer quando uma lei, você foi condenado ou está respondendo a um processo e lei posterior faz com que aquilo deixe de ser crime. Tá? Quando isso acontece, gente, existe uma retroatividade benéfica? Sim, claro, é benéfico ao réu. Se existe, deixou de ser crime, existe um nome específico que se dá isso, gente, que é abolitio crimes. Aboliu o crime. Aboliu o crime, arquiva seu processo, extingue seu processo, você não vai responder mais por nada. Lembre disso, abolitio crimes é quando uma lei posterior deixa de tornar aquele fato como crime, todos os efeitos aí criminais são abolidos. Tudo bem? Como eu já falei, princípio da insignificância e
fazendo um aprofundamento, o princípio da insignificância é quando existe o fato se amolda ao direito penal, como eu falei do furto, existe a subtração de bem móvel, está na lei que a subtração de bem móvel é crime, todavia, aquele fato não gera lesão, não tem lesão jurídica. Então, isso é insignificante. Eu dei o exemplo para vocês do furto de bem móvel de até 10% do salário mínimo, mas nós temos aí umas provas mais aprofundadas que caem crimes tributários. O princípio da insignificância sendo aplicado ao crime de descaminho, tá? Que hoje o entendimento é que até R$ 20.000 seria insignificante, tá? Então, como eu já falei, aplicou o princípio da insignificância, existe o que a gente chama de atipicidade material, exclui o tipo, exclui o crime. Então, é assim que nós aplicamos o princípio da insignificância. Jurisprudência importantíssima do STF para nós encerrarmos, gente, essa, essa aula, por quê? Porque o princípio da insignificância é um dos mais importantes para efeito de prova. Então, o STF ele criou alguns requisitos para a aplicação da insignificância e um deles é esse mnemônico aí, o MARE, né, gente? Para que aquele fato seja insignificante, tem que existir a mínima ofensividade da conduta, o reduzido grau de reprovação, a ausência de periculosidade social e a inexpressividade da lesão, tá, gente? Então, lembrem disso. Esses quatro requisitos têm que existir para a aplicação do princípio da insignificância, segundo o entendimento do STF. Isso cai muito em prova, tá, gente? Lembrem desse mnemônico, porque vocês vão precisar na prova de vocês. Tudo bem? Então, pessoal, isso aqui é um resumo do que mais cai em prova. Peço para vocês, leiam os primeiros artigos aí do Código Penal, primeiro, segundo, terceiro e quarto artigo do Código Penal, a parte de princípios. Façam as questões, porque a rotina do estudante de direito está em lei seca, doutrina, jurisprudência e muitas questões. Lembrando que o estudo por questão tem que ser um estudo ativo, tá bom? O estudo, questão por questão, acertou ou errou, analisa alternativa por alternativa, é assim que você melhora e alavanca o seu desempenho. Então, até a próxima aula. Na próxima aula, nós vamos estudar a aplicação da lei penal no espaço e no tempo. Foco, força e fé, guerreiro.